Este mundo tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, oh, tá dá medo. A paz do Senhor para todo que nos acompanha mais uma vez, filhos de Deus, abençoados, aqueles que amam a palavra de Deus. Todos os dias estamos disponíveis para trazer para si a mensagem do Cristo. Muito obrigado pela audiência, pela escolha, que todos os dias está sempre preparado, com dados ligados, para acompanhar atentamente este programa que traz para si boa coisa, traz para si Evangelho de Cristo, que traz para si a mensagem de Deus. Este é um espaço dedicado ao pão da vida. Já explicamos logo nos princípios, nos primeiros dias, falamos acerca do pão da vida. Falamos que o pão é uma coisa, é um alimento, alimentação que todo mundo precisa. O pão é algo que cria confusão para todo mundo. Explicamos que o pão é a vida, o pão é a palavra, e Jesus também era ilustrado, apresentou uma tipologia do pão e a água. Como a água é a vida, o pão também é a vida. Dizer que este programa hoje começa muito cedo para trazer para si uma mensagem que Deus preparou. Estamos disponíveis para compartilharmos a palavra de Deus. Temos uma plateia bem preparada com um programa Bom Zambé, que significa divinidade. Ali recebemos todos os homens de Deus que tiver disponibilidade, que tiver tempo, que tiver capacidade para compartilharmos a palavra de Deus. Quer passar uma missão, quer passar um programa na tua igreja, tanto faz, tens um conhecimento para nós abordarmos, fala, liga e estaremos aí presentes. É para tu, como fiéis, como filho de Deus, se por acaso o pastor fez alguma coisa que te doeu, precisa de ajuda, liga, está aí terminal da nossa direção, 927 90 85 78, está aí, já está aí. Liga, pastor, com o meu dinheiro da oferta, pastor está namorando com uma ovelha, pastor está fazer brincadeira dentro da igreja, liga, conecta, liga, contacta este canal, temos equipa completo que vai até no terreno para desenterrar a realidade e a verdade. Nós aqui só falamos a verdade, não usamos mentira. Há uma coisa que te preocupa, um ensinamento, há uma coisa que até agora você não tem a resposta. Será que a mulher pode pregar? Não pode pregar? Será que expulsar o Espírito Santo em Jesus Cristo é mal? Será que clamar sangue de Jesus é errado? Será que aquela toda coisa que você acha que não andas entendendo tem uma boa explicação? Vamos basear na Escritura e vamos defender e vamos te ajudar para compartilhar o conhecimento. Aqui está o vosso servo de Deus, filho de Deus, o vosso irmão, o irmão Miguel Álvaro Cadafiel predestinado. Filho alheio da tia Maria, pai alheio da Lídia Mosaltur. Está aqui, pai, tio dos sobrinhos, filho da família. Deus que te abençoa. Você que nos acompanha, compartilha esta mensagem. Entra no teu telefone, mesmo no Facebook, pega, envia para uma outra pessoa. Compartilha. Cada vez que vais compartilhar, estás a contribuir nesta obra. Cada vez que estás a compartilhar, estás a contribuir para o bem da obra de Deus. Muito obrigado. Eu quero te dizer que estamos exatamente aqui em Luanda. Localização é no Golfo 2, nas mediações da Angomarte. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Estamos necessitando da tua ajuda. Venha nos ajudar na tua oração financeira, pode ajudar nos conselhos em várias formas. Necessitamos do apoio mesmo, faltamos cadernos, faltamos telefone em condições, faltamos camisa. Você sabe que estou aqui à frente todo dia na televisão. Não é bom ficar assim com roupa suja enquanto estou a transmitir a mensagem de Deus. Se Deus te abençoar, tens uma calça bonita, uma roupa bonita para sustentar o homem de Deus, sustentar os irmãos que estão aí atrás das câmeras, que estão a ajudar.
venha nos apoiar e será uma bênção para nós. Vamos falar do subtema que estamos a falar, o caminho da salvação. O caminho é um espaço da terra que facilita o homem deslocar de um lugar a outro. O caminho é um espaço da terra que facilita o homem deslocar de um lugar a outro. Eu quero te dizer que quando falamos do caminho, estamos a falar também de um espaço, ou podemos considerar o caminho como um rumo, um estilo de vida. Quando falamos do caminho, estamos a falar também do espaço. Ou pode ser, o caminho é um rumo, é uma visão, e pode ser um estilo de vida. Muitas vezes falamos, deixa aqueles caminhos, não entra naqueles caminhos, estamos a falar, deixa aquela vida. O caminho é algo muito importante que nos facilita, não é? Mas o caminho também pode significar, como estava a explicar aqui atrás, que o caminho é um estilo da vida que a pessoa vive, é um estilo de vida que a pessoa, estilo de vida que lhe acompanha. Aleluia. Eu quero te dizer que antigamente o caminho era considerado também como uma igreja. Quando se tratava da igreja, é para te dar uma ilustração que a igreja primitiva, depois da morte do Cristo, era considerada como o caminho. Se alguém te perguntar como era chamada a primeira igreja primitiva, ou a primeira igreja depois da morte do Cristo, responda que era chamado como o caminho. Tem dúvida? Vou dar capítulo bíblico, Deus que ajuda, se a nossa técnica vai conseguir descrever. Vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículo 2. Se você abrir, vai notar que a Bíblia está a falar que o apóstolo Paulo, quando era Saul, ele perseguia o caminho, ou perseguia as pessoas que estavam aonde? No caminho. As pessoas que seguiam este caminho. Posso fazer a leitura rapidamente? O Saul, entretanto, respirando, sempre ameaçando a morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe a carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse com os homens e mulheres que confessiam desta via. Os trouxeram alegando para Jerusalém. A via, noutra versão, caminho. Então, um caminho antigamente era considerado como igreja. A igreja era chamada como caminho. Mas eu acho que ainda há uma dúvida. Vamos rapidamente na Escritura Sagrada. O livro é do Atos dos Apóstolos, porque a igreja começou no Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Vamos ver o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 22, versículo 4. O que a Bíblia está nos ensinar? Faz favor, vamos fazer uma leitura rapidamente. Acompanha ali na tua Bíblia rapidamente. Vou ler rapidamente o que fala no versículo 4. Perseguia de morte esta via, alegando, entregando na prisão os homens e as mulheres que seguiam este caminho. Está aí, vai aí. Se alguém te perguntar, está aí a resposta, está na Bíblia. Leia na tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, que a primeira igreja era chamada caminho. Ou Atos dos Apóstolos 22, versículo 4, fala que a igreja era chamada como, era considerada como o caminho. Acho que a dúvida, já estamos a tentar resolver essa dúvida. Ainda mais há uma dúvida. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 19, no versículo 9. O que a Bíblia vai nos oferecer? Vamos noutra versão, para não falar que aquela versão só que falou assim. Vamos falar noutra versão. Atos dos Apóstolos 19, versículo 9. No entanto, visto que alguns se recusavam obstantemente a querer falar mal do caminho. Está a ver? Eles falavam mal do caminho, não falavam mal no caminho, não, mas falavam mal do caminho, falavam mal da igreja. Até ali eu consigo esclarecer que a igreja primitiva, a primeira igreja, o que o apóstolo Paulo perseguia, tinha nome de caminho. Por isso muita gente fala, meu filho, segue esse caminho, segue esse bom caminho. Então, todo bom caminho é considerado como o caminho de Deus. Muitas vezes falamos, eu vou seguir o caminho de Deus, vou seguir a igreja de Deus. Até lá eu consigo. Mas a visão é no livro de João, capítulo 16, no capítulo 14, versículo 6, onde está a minha pregação na tarde de hoje. O caminho para salvação. O caminho para a salvação. 16, capítulo 16, no seu versículo 6. 14, 6. 14, 6.
Ele disse assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho. Jesus, ele disse que ele é o caminho. Implica dizer que se nós acompanhar bem, demos conta que Jesus também se identificava como um caminho. Jesus Cristo era um caminho para muita gente. Efésios no seu capítulo 18, capítulo 2, versículo 18. Efésios, capítulo 2, no seu versículo 18. O que a Bíblia vai nos oferecer mais? Vamos fazer uma chuva dos capítulos para fazer entender. Pois no meio dele, nós ambos os povos temos livre acesso para o Pai por um só Espírito. Assim vocês já são estranhos. Estamos a notar que por meio de Jesus nós conseguimos chegar até ao nosso Deus. Jesus é o caminho que facilita, que leva as pessoas até ao nosso Pai. Jesus é o caminho que leva as pessoas até a salvação. Vamos ainda ver mais outro capítulo, porque hoje vamos falar com chuva dos capítulos. Hebreu, no seu capítulo 10, versículo 9. O que a Bíblia vai nos oferecer para nós ir rapidamente na pregação? Hebreu, capítulo 10, versículo 9. Hebreu 10, no seu versículo 19. O que a Bíblia vai nos oferecer na noite de hoje? 10, 19, a Bíblia vem a falar uma coisa muito bonita. Pois, quando Moisés anunciou todos os mandamentos da lei e a todo o povo, pegou no sangue do novinho e dos bodes, também em água lá, esclarete e espoto, e as pregou ao livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue do pacto que Deus vos mandou guardar. Olha, notamos que depois da salvação do povo de Israel, Moisés pegou sangue de um cordeiro, de um bode, meteu, significava sangue de Jesus para a salvação do povo. É dizer que o meu tema que estou a abordar, que durante um mês, estamos a falar, muda a tua posição, Deus mudará a tua situação. E hoje estamos a falar acerca do caminho para a salvação. O caminho que tem que seguir para salvar. Troca do caminho. Se entraste num caminho errado, ainda é possível você mudar do caminho. A mudança é possível. O verdadeiro caminho para nós seguirmos é o caminho da verdade. Qual é esse caminho? É o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo se identifica no livro de João, no seu capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a vida para todos aqueles que acreditam. Como Cristo é o caminho, agora começa a dizer que o caminho para a salvação para nós é o Jesus Cristo. É necessário nós todos conhecêssemos que o Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é o caminho para a salvação. O caminho é um processo de recuperação para chegar no destino. E Jesus Cristo como nosso Salvador, Jesus Cristo como nosso caminho verdadeiro, nesta ilustração ele mostra que ele é a salvação para toda a humanidade. Quem vai te dizer que não, o profeta fulano, o profeta negro, o profeta sei quem é, que não vou mencionar aqui os nomes, que são o salvador da humanidade. É mentira. Só temos um e único salvador para toda a humanidade. Este homem, o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o homem que tem capacidade de salvar toda a humanidade. Ninguém te mente, Deus em nenhum momento foi racista. Deus em nenhum momento mudou. Deus em nenhum momento ele separou as pessoas. Deus é o Espírito, ele disse sou Espírito e o único que já lhe viu é o seu Filho. Não falou de outro profeta. Não, tens dúvida. Vamos ver o livro de João no seu capítulo 1. Vamos ver o livro de João capítulo 1. Para você que duvida que Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o Deus, Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é o único que conhece o verdadeiro Deus. Livro de João no seu capítulo 1, no versículo 18. Nunca nenhum homem viu a Deus. O Deus unigênito. Esse Deus unigênito é que é Jesus Cristo, que está ao lado do seu Pai, que o revelou. Essa Bíblia, se você vê, é a versão dos testemunhos de Jeová, que diz que Jesus Cristo não é Deus, mas está aqui escrito que Jesus Cristo é o único que viu. Ele é o Deus, ele é que viu o Deus como verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus, ele é o Salvador. Ainda há dúvida, eu vou continuar ainda a pregar, mas vamos ver o livro de 1 de João, no seu capítulo 5. 1 de João, abre aí a tua Bíblia para tirar uma duvidinha que nós temos. 1 de João, capítulo 5, no seu versículo 20. Aí vamos ver como que a Bíblia vem a esclarecer uma coisa. Sabemos que o Filho de Deus veio
e deu-nos entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro em nós. Estamos em união com aquele que é verdadeiro por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida interna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é que dá a vida interna. Está aqui a Bíblia do Testemunho de Jeová que estou a ler, a versão da linguagem de hoje, que onde estou a ler, e você acompanha, vai ver que estou a falar. Ele começa a explicar que sabemos que o Filho de Deus veio, que é Jesus Cristo. Ele que vem revelar a verdade de Deus. E ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo para nós. Amado, eu quero te dizer que a salvação, nessa versão de lemos, falamos que o Jesus Cristo é que deu a salvação para o povo. O caminho para a salvação é o caminho de Deus. O caminho para a salvação é a pessoa de Cristo. Ele é o caminho, ele é a vida. A tua vida precisa da salvação, mas o único sentido, a única pessoa, o único indivíduo que traz a salvação na tua, na minha vida, é o Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho certo para a nossa salvação. Eu quero te dizer que ninguém vem te mentir, já mostrei muitos capítulos aqui, e ninguém vem te falar porque não, Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus, está tudo bem. Ele é Filho de Deus, mas ele também não deixa de ser nosso Deus como Salvador de nossa vida. No livro de Jeremias, ele vem a falar uma coisa bonita. Ele disse, sabemos que dentro de nós nascerá uma descendência do Davi. Esse é o Jeová, verdadeiro Deus. Amado ao Senhor, o nosso Deus não é Deus da confusão. O nosso Deus é um Deus da ordem, como ele falou no livro de 1 de Coríntios. Nosso Deus, ele gosta que onde ele habita há uma organização. O nosso Deus, ele para salvar a humanidade, ele era Deus, para descer na terra tem que se fazer do filho. Ele tem que se encarnar no homem, tornar e vestir corpo do ser humano para salvar toda a humanidade. E o Cristo é o verdadeiro salvador da nossa vida. Se você receber Jesus Cristo como salvador, e ele será o Senhor da tua vida. Por isso, essa linguagem que falamos, Jesus como Senhor e Salvador, seria assim. Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor. Porque primeiro ele tem que nos salvar e nos tornar como seus donos. Ele torna como o dono da nossa vida. Primeiro tem que ser Salvador e assim que vai ser nosso Senhor. Você necessita dessa pessoa. Na Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo é o Cristo. O Cristo é o verbo, o Cristo é a palavra de Deus, o Cristo é a força ativa de Deus, o Cristo é o único que tem capacidade de recriar e fazer ser humano e dar a vida nessas pessoas que perderam a vida no jardim de Éden. O apóstolo Paulo disse, no jardim de Éden nós perdemos a salvação, por intermédio do Adão entrou o pecado, mas por intermédio do Cristo entrou a salvação. Onde estávamos lendo no livro de Hebreus, capítulo 10, o apóstolo Paulo vem nos ensinar uma coisa muito bonita. Ele disse assim, Jesus, pelo pacto do sangue de Jesus, nós conseguimos de ser resgatados, conseguimos de receber a salvação, porque no Novo Testamento Cristo representa como mediador, como uma ponte que vem a nos unir com o nosso Criador. O que nós perdemos a salvação, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa direção para nós seguirmos até no destino onde há salvação. Imagina se você andar numa via, chegar numa estrada, chegar num bairro para visitar a tua tia. Você vai numa área para ir visitar uma família, chega num bairro, exemplo lá em Malueca, exemplo lá dentro da Espanha, exemplo lá dentro do Brasil, onde você está nos acompanhar, chega numa área, você perdeu. Depois de você perder a casa onde vivia teus familiares, você chama uma pessoa, moça, faz favor, moço, faz favor. Eu estou a procurar a casa da tia fulana, onde eu posso encontrar essa senhora. Ele disse, aquela tia já não vive mais aqui, mas a casa dela é ali atrás. É ali, vai assim direto, mas não vai conseguir chegar. Deixa eu te levar. Ele vai te levar. O que você vai fazer? Vai seguir os passos daquela pessoa e vai ter mais a confiança, porque sabe, esta pessoa conhece a pessoa que estou a procurar. E você que procura Deus, Jesus conhece onde está o nosso verdadeira divindade de Deus. Segue esse caminho, conheça esse Deus, busca esse Deus,
Ora, porque a tua vida, a tua casa depende do teu joelho, depende da tua palavra, depende da tua oração e Deus opera, Deus faz, Deus transforma. O único que tem capacidade de fazer coisas que a família vai admirar é nosso Deus. Que Deus te abençoe. Terminamos aqui a nossa mensagem, porque o tempo mesmo não permite. Que Deus te abençoe. Você que quer nos acompanhar, continua a se inscrever nessa página, continua a se inscrever nesse canal, Mana Ana Internacional TV. Ele tem ainda boas coisas para te trazer, ainda tem novidade, ainda tem coisas para te transmitir durante este mês, durante este ano, durante toda a época. É Deus que te abençoa, você que nos acompanhou, que Deus cuida da tua vida, que muda a tua vida, que muda o que te preocupava. A partir de agora já não vai te preocupar mais, porque Deus vai fazer alguma coisa, porque você já ouviu a palavra. Deus opera em várias formas. Deus pode te libertar durante a oração, Deus pode te libertar durante a pregação. Nas suas angústias enviou a palavra e a palavra libertou. Recebe a cura em nome de Jesus Cristo. Até aqui, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Até já.